Esse propósito é que nós queremos, e isso significa formar uma coalizão entre os pensadores, os pesquisadores, os militantes, os atores políticos institucionais, os atores sociais, para que possamos transformar essa questão numa agenda pública, uma agenda pública necessária porque ela se intensifica com a pandemia. Eu vou proporcionar um panorama geral da Federal em termos de o que nós estamos fazendo nesse tema, para, a partir desse cenário, dialogar sobre possíveis intensificações dessas parcerias. Então, basicamente, o que a Federal faz? Eu diria que a Federal tem 4 atividades que perpassam o tema metropolitano. A primeira é formação de quadros, pesquisas com viés de articular reflexão crítica sobre o tema, com propostas para a transformação da gestão metropolitana, projetos concretos, projetos extensionistas, projetos com parceiros, né? Eu vou depois detalhar alguns exemplos. E uma quarta atividade, que está, inclusive, ficando mais clara a importância disso, é o tema da internacionalização, né? Apesar de ser uma universidade nova, nesses rankings, né, que o pessoal faz rankings das universidades, o UFABC é uma das universidades que mais avançou nesse quesito de internacionalização. Vou falar um pouco sobre a importância do tema da internacionalização. Nós buscamos pautar a agenda metropolitana também, inclusive para gerar conhecimento crítico sobre a posição dramática nesse cenário internacional. Rapidamente, são esses 4 temas, né? Formação e ensino de quadros, pesquisa, projetos concretos e internacionalização. Vou começar com ensino. O UFABC, talvez alguns de vocês saibam, mas a maioria provavelmente não, é a única universidade no Brasil que tem um bacharelado em planejamento territorial, que significa, portanto, um bacharelado. A proposta desse bacharelado é formar quadros no planejamento e gestão do território, que é bastante comum lá fora. No Brasil, é um caso curioso que isso ficou na mão dos conselhos de arquitetura e engenharia. E a nossa proposta é claramente que essa matriz curricular não dá conta da complexidade do caráter interdisciplinar. O que isso tem a ver com o tema metropolitano? Na matriz do BPT, do bacharelado, tem uma disciplina política metropolitana e tem também uma oficina metropolitana que propõe, portanto, resolver problemas práticos, e sempre no final da oficina convidamos gestores, pessoas, né, profissionais do tema metropolitano. Então, veja só, uma disciplina política metropolitana é uma oficina, e, portanto, os alunos fazem uma graduação já com uma percepção clara acerca dos grandes dilemas desse tema. Então, formação de quadro acontece também no nosso curso de mestrado e doutorado, né? Desde 2011, 12, nós temos um mestrado e um doutorado. Eu não vou entrar nas pesquisas, né, mas basicamente nós temos pesquisas estruturadas em torno de uma linha de pesquisa sobre planejamento de gestão, planejamento de instrumentos de gestão, incorporando inclusive a gestão metropolitana. Tem temas desde abordagens setoriais para mobilidade, né, mas tem temas habitação, população, uso, ocupação do solo, plano diretor regional, tem tanto temas setoriais, saneamento, temas relacionados com o avanço do capital financeiro no saneamento, neoliberalização do saneamento, tem o tema da precificação da água, tem temas setoriais, tem tema da governança no Estado. Então, tem pesquisas, reflexão crítica, sempre buscando também a relação entre a reflexão crítica e a transformação da praxis no território metropolitano. Mas, evidentemente, eu queria ressaltar isso, porque muitas vezes isso fica de bastante. No nosso ensino doutorado, a ênfase também é na transformação desses territórios. Temos várias tutores que se formaram no nosso programa de mestrado e doutorado, né? Nós já temos um balanço de 10 anos do programa. Tem gente do consórcio, da Caixa Econômica Federal, tem gente do movimento de moradia, o Dito está fazendo um doutorado, tem gente do movimento ambiental, que hoje em dia está militando, por exemplo, em ONGs. Eu queria ressaltar a importância do mestrado e doutorado, que se refere à formação de quadros com uma reflexão crítica. Então, isso, falei um pouco sobre pesquisa, falei um pouco sobre formação no nível de bacharelado, mestrado, doutorado, e agora eu vou falar um pouco sobre projeto. O DNA da Federal do ABC, né, é de articular essas pesquisas com soluções concretas também. E, portanto, o UFABC, por exemplo, tem vários envolvimentos da Federal
federal, alunos, docentes, parceiros da Federal do ABC, em projetos como o Plano Diretor Regional do ABC, que foi implementado em parceria com o consórcio intermunicipal Grande ABC, na época, inclusive, que o prefeito Marinho teve a visão estratégica, fortalecer o consórcio não apenas como órgão de planejamento, mas também como órgão com capacidade de operacionalizar projetos. Né? Tem um diagnóstico tratacional, plano de risco. Então, são projetos em várias áreas, desde as questões institucionais, setoriais, mas, evidentemente, também o plano diretor regional dialogou nitidamente com o PDUI, que estava em andamento, sócio, através dos prefeitos Luiz Paulo e a UFABC, diretamente nessas discussões sobre o PDUI. Então, queria ressaltar a importância dessa terceira atividade, além do ensino físico, que é projetos, né, de pesquisa, traço-ação, projetos extensionistas, qualquer que seja a nomenclatura disso, mas os quadros, docentes, alunos de graduação, mestrado, doutorado, a maioria desses projetos que eu mencionei teve envolvimento ativo dos alunos, portanto, há sempre essa preocupação de mesclar a teoria e a prática. Né? Então, a importância disso na Federal, nos programas de gestão e planejamento do território. Quarta atividade que eu queria ressaltar é a importância da internacionalização. Né? Isso, em si, é um tema estratégico para qualquer programa de pós-graduação, né? Mas nesse internacionalização, o tema da metrópole, da metropolização, assume, evidentemente, um papel estratégico. Por quê? O dilema metropolitano não é apenas um dilema exclusivamente brasileiro, dilema de coordenação. Aliás, o paradoxo do problema metropolitano, que, de um lado, concentra grandes déficits nacionais, déficits socioambientais, espaciais, por outro lado, gera uma série de oportunidades do ponto de vista de geração de trabalho e renda e inovação social e tecnológica. Tanto o paradoxo que essas áreas faltam um arcabouço institucional financeiro adequado para nortear essas áreas fundamentais do ponto de vista do planejamento nacional. Então, isso não é um problema apenas brasileiro. Então, no tema internacional, no nosso planejamento estratégico dentro da universidade, nós pautamos isso com ênfase de como encaixar o tema metropolitano nas alianças que nós estamos construindo. E já tem alguns resultados concretos. O primeiro é que já iniciamos, inclusive com o apoio do governo alemão, porque hoje em dia o governo brasileiro, do MEC, nós não estamos esperando mais muita coisa, né? Nós estamos com uma parceria de duplo diplomação, um curso que inclusive está sendo ministrado em inglês, com as universidades do Ruhr. Né? Isso foi uma iniciativa muito importante do Prof. Klaus Frey, coordenou isso, e hoje em dia, por exemplo, no próximo quadrimestre, eu vou dar duas disciplinas, uma sobre planejamento e governança das áreas metropolitanas e uma outra disciplina, junto com a Vanessa Pinotti, sobre o tema ambiental, que ela coordena, e eu dou algumas partes. Portanto, né, é um curso que junta várias universidades, a Universidade de Ruhr como universidade principal, mas tem parceiros internacionais de Colômbia, de Tanzânia, enfim, da própria Alemanha, evidentemente, e a UFABC está dialogando nesse mestrado, um curso de mestrado, que vai 2 diplomas para os alunos, em torno, né, tem um eixo importante, que é o eixo ambiental metropolitano. Tem um outro tema, né, nesse item de internacionalização, buscar nas alianças, né, por exemplo, com a Sul, nós temos um diálogo com a Universidade de Cape Town, em Índia, também com o Institute of Human Settlement, sempre dialogando em torno do tema metropolitano, e inclusive curioso que, apesar dos problemas, por exemplo, sul-africanos têm, né, a percepção acerca da gravidade do tema metropolitano, na realidade sul-africana, é bem mais desenvolvida. Bom, esses são um pouco 4 pilares na nossa atuação no tema metropolitano. Para o futuro, eu queria deixar bem à disposição, né, a Federal do ABC, aqui tem vários professores, alunos, mas eu diria que minha sensação é importante de mobilizar esses 4 pilares, pesquisa, projetos de internacionalização, em torno de 2 temas. Um tema é que eu chamaria a alfabetização metropolitana. É um conceito curioso, a alfabetização metropolitana, mas é mais no sentido, né, evidentemente não dirigido para esse público aqui, mas muito mais em torno do tema da consciência metropolitana, a falta de percepção que a reprodução da vida ocorre na metrópole, não na cidade, e, portanto, a necessidade de mobilizar a mídia, a sociedade civil organizada, classe média, classe empresarial, em torno desse tema. Né? A universidade é um ator importante, mas insuficiente, evidentemente, e eu diria que esses 4 pilares da universidade estavam a ser mobilizados em torno do tema que eu chamaria de alfabetização metropolitana.
né? É curioso, tem vários casos que nós estudamos, né? Tive prazer de participar de um trabalho na África do Sul, em Cape Town, né? Quase todas as dimensões na vida cotidiana na África do Sul estão em condições mais dramáticas que no Brasil, né? Agora, o tema metropolitana, né? Ao menos isso a partir de 94, quando Mandela ganhou as eleições, o apartheid terminou, o tema metropolitano houve uma percepção muito clara que o projeto do apartheid estava parcializado na metrópole sul-africana. E, portanto, esse tema entrou na pauta nacional e foi objeto de 3, 4 mudanças constitucionais. Então, nesse sentido, paradoxalmente, a África do Sul teve uma percepção muito mais clara. Então, eu acho que esse primeiro tema é importante, conforme vários de vocês falaram. Mas tem um segundo tema que está relacionado com isso, é o tema do custo de oportunidade, da ausência do planejamento e gestão da metrópole. Quer dizer, tem na literatura uma ênfase muito grande na parte normativa. A metrópole deveria funcionar assim, tal. O sonho, a utopia metropolitana. Eu acho que está na hora, inclusive a academia tem um papel importante, de explicitar e, inclusive, de popularizar, né, com projetos extensionistas, o custo de oportunidade de não ter um projeto metropolitano. Para os prefeitos, para a sociedade civil, né, de trabalhar, portanto, com as oportunidades perdidas em termos da ausência de um projeto metropolitano para a população, mas também para o desenvolvimento nacional, como Marco Aurélio, de forma eloquente, sintetizou. Então, era isso, gente. Desculpe, me alonguei um pouco.